Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio dessa semana do Perguntando Teologia. Eu sou o Rafael Ladeia e hoje eu estou aqui com o Thiago Jordão, que é professor na área de ensino bíblico e teólogo. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Rafinha? Graças a Deus, um privilégio a gente estar participando de mais um episódio e respondendo mais uma pergunta aqui no Perguntando Teologia. Muito bem, Thiago. Então vamos para a pergunta dessa semana. A pergunta dessa semana é relacionada com o divórcio. Eu queria começar perguntando: existem certas situações em que a Bíblia permite o divórcio? Esse tema é um tema bem sensível de nós lidarmos com ele. Tomara a Deus que a gente consiga responder hoje aqui da melhor forma, porque é o tipo de tema que ele exige dois cuidados, né? Um cuidado de cada lado, eu diria. Por um lado, a gente precisa ter bastante cuidado para entender com clareza o que a Bíblia diz. Enquanto nós fazemos isso, à luz da verdade, da sensibilidade de que esse tema é um tema de muito sofrimento para algumas pessoas. E eu digo isso porque às vezes para algumas pessoas, estudantes, curiosos, esse pode ser um tema frio, né? Pode ser um tema de que você contra ali determinadas escolas, determinadas posições, você quer escolher a sua, você quer definir qual interpretação você vai seguir. E isso é correto, né? Nós estudarmos e entendemos aquela que é mais de acordo com o nosso entendimento, ela é mais adequada, correta, mais bíblica, mas nós precisamos ter o cuidado de, enquanto nós observamos esse tema, lembrar que isso é um tema de sofrimento para muitas pessoas. Eu digo isso para a gente não cair naquilo de tentar resolver só na biblioteca, enquanto tem pessoas que de repente estão passando anos e anos de um relacionamento destruído, né? E pra gente ir pro exemplo que mais é citado, né? Talvez enquanto algumas pessoas pensam nisso apenas numa biblioteca, tem pessoas que estão sofrendo violência dentro de casa. Então a gente tem que ter bastante sensibilidade com o tema e evitar aquela paixão que às vezes nos domina em diversos outros temas, deixar essa paixão para escatologia, para outros assuntos assim, mas nesse tema a gente tem que ter essa sensibilidade de pensar que isso é algo real para muita gente e uma inquietação que define a vida de muitas pessoas. Mas do outro lado a gente também tem que ter uma preocupação e um cuidado com esse tema, e essa é a minha preocupação aqui hoje, justamente de não parecer que nós estamos encontrando brechas justificativas ou possibilidades para que a gente fale, tá vendo, ó, a Bíblia diz isso, então eu posso. E aí a gente ouve só o que a gente quer ouvir, a gente pega só o que a gente quer pegar e a gente fala, é isso, pronto. E certamente essa não é uma maneira que é adequada para a gente conduzir esse tema. Muito bem, Thiago. Uma vez esclarecido isso, eu queria que a gente partisse agora para o que a Bíblia fala efetivamente sobre esse tema. Você pode citar alguns textos, algumas passagens que sejam importantes sobre isso? Sim, sem dúvida. Para a gente falar sobre divórcio, a gente tem que naturalmente entender o que é o casamento. Aquele texto que quase sempre é usado em cerimônias de casamento, né? De quando Deus cria o homem, Gênesis capítulo de número 2, a gente tem que começar por ali, justamente porque aquele texto ajuda a gente a entender o propósito do casamento. Isso é importante. Não adianta a gente querer viver o casamento de acordo com a vontade de Deus se a gente não entende o propósito e se a gente não está guiado pelo mesmo propósito que Deus tinha ao estabelecer o casamento. Aí a gente vai pegar uma definição bíblica de adoração e vai aplicá-la em uma convenção social do casamento. E aí vai ficar aquela coisa sem sentido que tantas vezes fica, como o fato de que várias pessoas que nem acreditam em Deus, mas não deixam passar a possibilidade de fazer um casamento religioso. Se a gente quer fugir simplesmente dessa tradição, a gente precisa entender que o propósito do casamento, conforme estabelecido por Deus, é justamente o companheirismo. E esse companheirismo vai além daquilo que duas pessoas estão vivendo entre si, mas do que duas pessoas vivem entre si diante do Senhor. São aquelas ilustrações, não é, que nos ajudam a lembrar que o casamento é um relacionamento a três pessoas, homem, mulher e Deus, porque é Deus quem estabelece o casamento, é Deus quem institui o casamento. E como tudo aquilo que Deus cria, como tudo aquilo que Deus faz, o casamento ele tem um propósito. E esse propósito, e é importantíssimo a gente salientar aqui, porque parece óbvio, mas não é agradar a Deus. O propósito do casamento é servir como ato de adoração a Deus por meio do companheirismo e do relacionamento entre homem e mulher. E por que eu digo que parece óbvio, mas não é? Porque quando a gente pensa a respeito de divórcio, normalmente a justificativa que a gente ouve é: mas eu não tô sendo feliz dentro do meu casamento. E a gente precisa comparar essa declaração com o propósito do casamento que a gente mesmo fala. Quando tá ali fazendo os votos, a gente fala: olha, eu vou permanecer ao seu lado na tristeza e na alegria. Mas no momento do divórcio, a gente justifica dizendo
dizendo, eu não estou sendo feliz. Então percebe, nós precisamos entender que o casamento, ele não foi algo que Deus nos deu pra gente pegar e usar em algum lugar longe da presença de Deus. O casamento é estabelecido por Deus, então a gente precisa entender aí que o objetivo de Deus no casamento é justamente que o casamento seja vivido na presença de Deus, para a glória do Senhor, em ato de adoração ao Senhor. A menção que é importante a gente fazer aqui a respeito do divórcio em si, é aquele texto que vai acontecer em Deuteronômio capítulo de número 24, e ele diz o seguinte: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Esse texto, ele é importante porque ele traz essa possibilidade do homem encontrar na mulher algo que ele reprova. Essa palavra que é traduzida pra gente aqui, essa expressão como algo que ele reprova, a gente não tem nenhuma outra menção dela nas escrituras. E no trabalho de interpretação das escrituras, quando você tem mais do que uma ocorrência das palavras, isso ajuda a você entender aquela mesma palavra em contextos diferentes, e isso traz uma definição muito mais clara do sentido, do que ela significa. Algumas palavras, porém, elas aparecem apenas uma vez na Bíblia, e isso dificulta os tradutores e os intérpretes de entenderem, afinal de contas, o que é isso, algo que ele reprova. Na verdade, essa foi a tradução que eles deram para a palavra, né, encontrada ali no texto original, mas isso vai provocar, desde os tempos antigos, uma dificuldade de interpretação. Não nossa, né, não começou com a gente, vem desde antigamente isso, porque as pessoas começam a se perguntar em Israel, e nos tempos de Cristo esse é um dos debates que existe, afinal de contas, o que é isso, algo que ele reprova? Isso possivelmente estava ligado a algo do tipo, o homem então, depois do casamento, ele descobre, por exemplo, que a mulher já havia tido relações sexuais com outro homem. Então, essa seria uma justificativa para que ele se divorciasse, né? Mas as pessoas não tinham muita certeza disso. Então, nos tempos de Jesus, vão existir duas possibilidades de interpretação. Existem dois intérpretes da lei que eles são bem famosos, o Hillel e o Shammai. E esses dois intérpretes acabam criando escolas de interpretação. O primeiro desses rabinos, o Hillel, ele era um tanto quanto liberal na interpretação. Então, para ele, quando a gente falava sobre algo que ele reprova, era qualquer coisa que o esposo não aprovasse na esposa. Então, isso era uma condição, uma possibilidade, abria a opção ali para que ele se divorciasse. O Shammai tem uma interpretação diferente. Para ele, quando Moisés diz isso, a ideia é de uma infidelidade sexual. Então seria algo mais restrito, não é algo do tipo, não gostei da aparência dela, não gostei de uma atitude dela, não gostei... Não, ele trazia como algo mais restrito. Então existiam essas duas possibilidades de interpretação, perceba, já desde aquele tempo. Agora, esse texto vai ser usado diante de Jesus, quando Jesus é perguntado, né, a respeito do casamento, com esse texto, né, e as pessoas perguntam para ele, mas se o ideal de Deus então é que não se divorcie, se Deus odeia o divórcio, como está dizendo o texto de Malaquias, por que então que Moisés permitiu? E Jesus vai lembrar algo importante quando ele fala, Moisés disse isso por conta da dureza do coração de vocês. O que Jesus vai dizer é que Moisés está aqui trazendo uma preocupação justamente com a mulher, que é, no caso, a parte que é mais prejudicada nesse divórcio, pelo menos no sentido social. E aqui desconsiderando culpa ou alguma coisa assim, né? Então o que Moisés está falando é a respeito da carta de divórcio. Olha, se você abandonar a sua esposa, então conceda para ela uma carta, para que essa carta permita que ela retorne, né, à casa de seu pai, ou que ela assuma outra posição, enfim, mas ela vai ter ali um documento mostrando para todo mundo que você, na verdade, se divorciou dela. Jesus então vai abordar esse assunto também. Nós temos capítulo 5 de Mateus, capítulo 19 também, em Marcos isso aparece no capítulo de número 10 e em Lucas no capítulo 16, mas Jesus traz algo importante quando ele fala que a pessoa que repudiasse a sua mulher deveria ter o entendimento de que ao se casar com uma outra pessoa ele estaria cometendo adultério, e a pessoa repudiada também, né, a pessoa que foi deixada também ao se casar com outra pessoa estaria cometendo adultério. É apenas no Evangelho de Mateus que Jesus traz algo que será chamado de cláusula de exceção, quando ele diz o seguinte, Mateus 19, versículo 9, eu porém vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Este relações sexuais ilícitas é um termo bem abrangente para falar sobre imoralidade sexual. Então Jesus aqui coloca uma exceção, ou seja, uma situação em que, preste bastante atenção, não é uma
situação em que o divórcio é permitido, mas é uma situação em que, acontecendo o divórcio, não estaria acontecendo adultério na sequência quando as pessoas se casassem novamente. Ou seja, Jesus está dizendo, que a gente percebe nesse texto, é que quando existe uma imoralidade sexual dentro do casamento, a aliança ela está rompida, ela está quebrada. Agora, a gente, é claro, precisa ler sempre um texto das Escrituras à luz de outros textos. Então, isso é sempre importante a gente lembrar. Jesus aqui não está dizendo que, ao acontecer uma imoralidade sexual, o casamento não existe mais, porque foi Jesus mesmo quem nos ensinou que não há limites para o perdão, que não há limites para a reconciliação. Então, o que a gente precisa aqui é jamais interpretar um texto sozinho, quando nós temos outros textos que nos auxiliam a ter um entendimento mais completo do assunto. Então, aplicando isso nas nossas vidas aqui, né, na situação que nós estamos lidando. Vamos imaginar que um casamento está acontecendo e em determinado momento deste casamento acontece uma traição, ou mesmo uma traição que não é pontual, mas um relacionamento extraconjugal. Uma pessoa tem uma outra família e isso é descoberto. O que Jesus está dizendo é que, acontecendo ali um divórcio, a parte que foi traída, ela não está cometendo adultério quando ela se casa com uma outra pessoa, porque a aliança foi quebrada anteriormente. Mas isso também não significa dizer que o casamento já não existe mais e que não há possibilidade de perdão e reconciliação, porque sempre há. É claro que isso é um caminho longo, é um caminho delicado, que requer acompanhamento, que requer auxílio, mas o perdão sempre é uma possibilidade, sempre é uma alternativa e sempre é a melhor alternativa se nós estamos lidando com pessoas que de fato estão se arrependendo do seu pecado, estão buscando uma nova possibilidade, estão buscando novos caminhos. O casamento e o divórcio vão voltar a ser tema nas Escrituras, nas epístolas de Paulo, especialmente no livro de Romanos, né? Ele vai falar a respeito sobre isso, em Coríntios também, quando Paulo está tratando sobre o casamento como uma comparação com Cristo e a igreja. E aí, em Romanos, ele vai dizer sobre o caráter de o casamento ser uma instituição que não deve ser dissolvida. E em Coríntios ele vai dizer algo importante quando ele está tratando sobre o casamento existindo entre uma pessoa que se converte e o esposo não se converte, a outra parte não se converte. Então Paulo recomenda profundamente que a pessoa não deixe o esposo por conta de ele não ser uma pessoa convertida, né? A fala dele é: olha, se mantenha no casamento, ore pelo seu esposo, porque a sua atitude ela pode inclusive ser aquilo que vai trazer a salvação para a vida do seu esposo. E eu acho que todos nós já vimos isso acontecendo diversas vezes. Mas Paulo reconhece também que às vezes isso pode não acontecer e que ao contrário, o esposo que ele é descrente, ele pode decidir abandonar a pessoa que se converteu, a pessoa que é cristã. Embora isso não seja tratado como uma cláusula de exceção, algumas pessoas interpretam assim o abandono, né, do casamento, que quando um cônjuge abandona o casamento, deixa o casamento, vai embora, isso seria também uma segunda cláusula de exceção. A gente tem algumas situações para entender aqui, de que por um lado, Jesus não tinha comentado a respeito disso, né? Quando ele mesmo cita a não ser. E Paulo traz isso aqui. Então, talvez não seja, ao menos uma cláusula de exceção, da mesma forma que Jesus estava lidando. Ou talvez a gente esteja falando de contextos diferentes, porque Paulo está falando sobre a pessoa que não é salva. Jesus não estava considerando essa possibilidade na fala dele para aquelas pessoas quando ele está respondendo a respeito do casamento. Porque quando a gente começa a trazer implicações práticas para o casamento, né, para esse tema, vamos imaginar uma mulher que de fato, ou um homem, né, que a outra pessoa saiu, abandonou o casamento. Essa pessoa continua casada, né, com aquela que deixou, e isso traz outras implicações, inclusive, né, porque quando a gente pensa a respeito de violência dentro do lar, a gente pode considerar que aquela pessoa violenta, ela já abandonou o casamento, mesmo ela permanecendo sobre o mesmo teto. Mas não dá pra gente dizer que ela está vivendo um casamento quando ela está violentando, né, agredindo fisicamente, verbalmente, a parte que ela deveria estar amando, cuidando e protegendo. Certo, Thiago. E sabendo sobre esses textos, como que a gente usa essas informações que a Bíblia traz para a gente agir da maneira certa em situações como essas? Eu diria o seguinte: a maneira mais certa da gente lidar em situações como essa é sempre a gente buscando auxílio. Se você que nos ouve, você está passando por situação parecida, isso é uma realidade para você, você precisa buscar um pastor de confiança, líderes que você acredita, compreende que eles estão firmes na palavra do Senhor, que mais do que simplesmente ser aquele que vai ficar do seu lado ou ficar de outro lado, é a pessoa que vai ficar do lado das Escrituras e que vai ajudar você
você, o seu esposo, ou você e a sua esposa a viverem essa situação. É uma situação que de fato ela requer aquilo que as escrituras colocam pra gente de uns aos outros, né? De nós caminharmos junto com outras pessoas, entendermos a situação, entendermos como a situação ela se encaixa dentro desses textos. É muito mais do que simplesmente nós criarmos uma lista, né, de possibilidades, de condições, de você veio para esse lado, nesse caso, então pode, né? A gente precisa entender muita coisa além disso. Então, a minha primeira consideração aqui, e eu seria leviano se dissesse de outra forma, é busque apoio da sua igreja. Se você entende que você não tem condições de lidar com esse assunto dentro da sua igreja, ou se você, enfim, busque apoio de um líder espiritual que é comprometido com o Senhor e que é comprometido com a palavra do Senhor para te ajudar dentro desse contexto. Agora, dito isso, eu queria trazer algumas considerações que eu acho que são importantes a gente entender sobre esse assunto. A primeira delas é a seguinte: Malaquias vai dizer pra gente, né, que Deus odeia o divórcio. E isso faz a gente automaticamente criar, quando a gente tem uma palavra ali forte como ódio, a gente automaticamente cria e complementa o versículo da seguinte maneira: Deus odeia o divórcio. Então eu concluo: Deus ama o casamento. E a gente ouve isso demais. O ideal de Deus é o casamento. O ideal de Deus é o casamento. Eu acho essa uma afirmação um tanto quanto perigosa. Primeiro porque ela parte de uma conclusão que o versículo não está dizendo. E segundo porque ela tem uma problemática lógica nela, que é a seguinte: o divórcio, se a gente for entender o que significa, né, o divórcio é o rompimento de um compromisso que foi assumido, certo? Então, no casamento, eu assumi um compromisso de estar com essa pessoa até o fim da minha vida, até que a morte nos separe, né? O divórcio é eu romper esse compromisso que foi assumido. O oposto do divórcio, portanto, se o divórcio é o rompimento de um compromisso não assumido, o oposto do divórcio não é o casamento. O oposto do divórcio é o cumprimento de um compromisso assumido. Por que eu quero dizer isso? Porque às vezes a gente coloca assim para uma pessoa: olha, não se divorcia, e o importante é essa pessoa não se divorciar, mas continuar dentro de um casamento. E a gente não se pergunta sobre as condições, a gente não se importa como que está acontecendo esse casamento, desde que esteja acontecendo, desde que não aconteça o divórcio. Isso para nós é o ideal, isso para nós é a vontade do Senhor. E nós temos que tomar bastante cuidado disso, porque Deus dizer que Ele odeia o divórcio não quer dizer que Deus aceita o casamento em toda e qualquer situação. O oposto do divórcio é o casamento vivido de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, onde o homem ama a mulher, onde a mulher ama o homem, onde existe proteção, onde existe companheirismo, onde existe uma edificação mútua, onde existe uma aliança para que juntos caminhem na direção do Senhor. Este é o casamento conforme Deus estabeleceu. É este o casamento que Deus ama. Entre este casamento vivido da forma que Deus estabeleceu e o divórcio, que é aquilo que Malaquias está apontando que Deus odeia, existe uma série de possibilidades, como por exemplo um casamento vivido de acordo com aquilo que Deus não estabeleceu. Então por que eu tô comentando isso? Para a gente não cair no erro de achar que uma vez que uma pessoa não se divorciou, então Deus está feliz. Então de repente uma pessoa está apanhando dentro de casa, uma pessoa está vivendo um casamento destrutivo, uma pessoa está... E a gente pensa, bom, o importante é que não se divorciou, porque Deus odeia o divórcio. Mas a gente tem que ter cuidado de não ser leviano com essa interpretação. O ideal de Deus, portanto, é o casamento vivido de acordo com aquilo que ele estabeleceu. O grande problema é que existe um abismo enorme entre o ideal de Deus e a nossa realidade, né? Entre aquilo que Deus exige e o que nós estamos prontos a viver, a pagar. Isso aqui é interessante porque a gente se perguntaria, ok, então Deus tem um ideal e o homem tem dificuldade para alcançar esse ideal. Então Jesus coloca cláusulas de exceções para isso? É isso? Porque a gente não percebe Deus baixando o ideal em outras questões só porque o homem tem dificuldade em alcançar esse ideal. Pelo contrário, o que Deus fala é, olha, vocês vão ser santos como eu sou santo. E ele não fala, tá bom, sejam menos santos só porque vocês não conseguem ser tão santos assim. Não, Deus estabelece o ideal. Em Cristo nós somos salvos, somos redimidos, capacitados pelo Espírito Santo a viver de acordo com aquilo que agrada o Senhor. Tanto que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 13, que se Deus estivesse exigindo do homem algo que o homem não tem condições de fazer, Deus seria injusto. Mas Deus não faz isso.
isso. Deus exige de nós aquilo que Ele sabe que nós temos condições de cumprir, até porque Ele nos capacita com o Espírito Santo, né, com a sua palavra, com os conselhos, com os amigos, com o apoio, a viver a vontade dEle. Então, a gente precisa perceber o seguinte aqui, por que neste caso a gente tem Moisés, né, trazendo algo de acordo com aquilo que Jesus falou por conta da dureza do coração? Por que nesse caso nós temos Jesus falando aqui dessa exceção? Nós temos Paulo falando da possibilidade de alguém que abandona o casamento? Porque nós precisamos entender que, diferente de outros temas, o casamento, a vida no casamento, ela é algo que não depende única e exclusivamente de uma pessoa, mais de duas. Então, por que esse tema ele se torna, de certo modo, diferente de outros temas? Porque quando Deus exige algo de mim e quando Deus me ordena a algo, eu tenho a responsabilidade de caminhar na direção que Deus ordena e de viver a vontade de Deus e de praticar a vontade de Deus. Mas no casamento, a questão é que isso não depende única e exclusivamente da vontade de uma pessoa, mas da vontade de duas pessoas, que deveriam a princípio ser uma só carne, mas que se o divórcio está sendo colocado à mesa, então você já tem essa uma só carne pensando de modo diferente. Uma dificuldade muito grande você dizer assim, não, eu sou contrário ao divórcio, mas o fato de você ser contrário ao divórcio e o fato de você se posicionar dizendo eu não vou me divorciar nunca, não quer dizer que você não vai se divorciar, porque depende como a outra parte também pensa. Em terceiro e último lugar, só reprisando aquilo que nós já comentamos anteriormente, né, é entender que essas cláusulas de exceções, elas não constituem uma obrigatoriedade do divórcio. Não é porque aconteceu a infidelidade conjugal, não é porque isso aconteceu dentro do casamento que então o casamento está rompido, está perdido e Jesus está dizendo que a pessoa é obrigada a se divorciar. Não, Jesus está dizendo o que aconteceria num caso de divórcio, em ter ou não adultério ali na sequência, né? Mas isso não é uma obrigatoriedade, porque, novamente, o perdão sempre é uma opção, a reconciliação sempre é uma opção, mas, dando isso com o que nós dizemos anteriormente, perceba que o perdão sempre é uma opção, mas a reconciliação, ela depende de duas partes para que ela possa acontecer, e nem sempre isso acontece, por isso que nós sempre vamos ter essa diferença entre a forma como nós, como seres humanos, em sociedade, em comunidade, estamos dispostos a viver e a forma como Deus coloca para que nós vivamos. Resumindo aqui, tentando de alguma forma oferecer uma resposta sintetizada ao ouvinte que nos mandou a pergunta, feitas todas as ressalvas que nós fizemos ao longo do episódio, desde o começo até agora, gostaria de salientar isso. Então, o ideal que Deus cria é um casamento vivido de acordo com a sua vontade, não apenas um casamento em si. Quando nós saímos desse ideal, e nós saímos porque nós somos pecadores, porque nós somos fracos, então nós devemos buscar auxílio na palavra do Senhor, auxílio em aconselhamento, auxílio em orientação pastoral, auxílio que nos ajudem a trazer de volta o casamento pro caminho, pro rumo, né? E o rumo é o propósito de adoração ao Senhor por meio da nossa união. Lembrando sempre que o casamento não é algo criado para nos fazer feliz, o casamento é algo criado para nós caminharmos juntos na nossa missão e no nosso desafio de agradar a Deus com as nossas vidas, né? Casamento é você ter um parceiro, ter uma parceira que vão te ajudar a viver dessa forma diante de Deus. Agora, como nós estamos lidando sempre com mais do que uma pessoa, isso envolve mais do que uma decisão, em alguns momentos isso se torna inviável. E as Escrituras apresentam essas situações, no caso de Jesus, considerando o efeito que a imoralidade sexual sem arrependimento traz para o casamento, considerando a possibilidade do que acontece quando alguém abandona o casamento, vai embora, o que acontece com a pessoa que ficou. Então nós devemos entender como que essas questões se aplicam à situação que nós estamos vivendo e saber que em alguns momentos talvez elas sejam necessárias. Isso não quer dizer que nós estejamos fora da bênção do Senhor, isso não quer dizer que nós estejamos vivendo algo menor do que aquilo que Deus tem para nós. O que nós precisamos, e isso eu gostaria de terminar com esse pensamento aqui, é o entendimento de que, passadas todas essas possibilidades, se chega na última possibilidade, né, que é o divórcio. A gente precisa ter um entendimento muito convicto daquilo que Deus tem para nós e da decisão que nós estamos tomando, para que não haja um arrependimento nas nossas vidas mais adiante. O divórcio, ele nunca é uma solução, ele pode ser uma possibilidade diante da falta de soluções, mas ele nunca vai ser algo que a gente poderia colocar como vai resolver os meus problemas.
problemas, né? Se nós estamos tendo esse tipo de ideal sobre o divórcio, nosso pensamento está errado. Precisamos entender o que Deus coloca e entender que, ao máximo possível, a nossa vida tem que ser dedicada a buscar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, entendendo também que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso e em momentos em que isso não se apresenta como uma possibilidade para nós, o Senhor também está lá para nos acolher, para nos ajudar e para fazer novas todas as coisas nas nossas vidas, desde que o nosso compromisso esteja em agradar o Senhor e viver para a glória dele. Muito bem, Thiago. Obrigado mais uma vez por responder a nossa questão aqui do podcast. Eu convido os ouvintes a continuarem a mandar suas perguntas, que podem ser mandadas através do Instagram, através do nosso e-mail. E a gente se vê na próxima semana, no nosso próximo episódio. Até mais, pessoal!